Precisamos aqui hoje na tua presença. Te agradecemos ao Senhor pela tua vida, presente em nossa vida, em nosso tempo, Senhor. Meu Pai, entrega a vida na tua coração. Para que Senhor venha usar o teu verbo, segundo a tua vontade, o teu querer. Eu sei, meu Pai, que o Senhor pode falar mais e mais do nosso coração e da nossa vida dos Senhor. Eu lhe peço que eu coloque a coração. Usa, Pai. Sabe, segundo a tua vontade, o teu querer. Na vida dele e em nossas vidas. No dia de hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando eu cheguei, João falou, manda esse pregador, ela disse que esse pregador não conhece a ele. Não manda esse pregador, mas aí eu já olhei a lista, vai ser fácil, porque você tem pouquinho a gente. Quando eu abro o olho, mas Senhor, olha, eu a casa. Nesses últimos dias, o Senhor, ele tem derramado um seu nome, nesses últimos dias, o Senhor derramado uma unção nova no meio do povo dele. E essa unção é uma unção de restauração, uma unção nova, que vai de dentro para fora. Entendeu? Eu gostaria de ler com os irmãos Jeremias. Jeremias, capítulo 18. Deixa eu ver bem. Jeremias, capítulo 18. E diz assim: a palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: dispõe e desce a casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci a casa do oleiro, e eis que ele está em pé, a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão. Pronto a fazer dele outro vaso segundo tem e pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro ao caso de Israel? Diz o Senhor: eis que, como um barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ao caso de Israel. Por enquanto até o 6. Como eu disse no início, nesses últimos dias, o Senhor tem derramado unção de restauração. Há um tempo atrás, logo quando cheguei, eu estava conversando com o irmão Anderson, disse assim: antes a gente saía das ruas para pregar o Evangelho. E hoje as pessoas vêm até a casa do Senhor porque elas têm sede. Mas o Senhor, ele quer trabalhar conosco. Imagine, o oleiro, ele está fazendo barro, ele está trabalhando com barro, e ele coloca naquela mesa, né, como já vi em um filme, ele coloca na mesa e tem um pedal, ele começa a bater ali e começa a moldar aquele barro e Deus quer o barro. Quando a palavra de Deus ela se refere ao barro, esse barro somos nós. E o barro também somos nós. E o oleiro é Deus moldando o caráter dele em nossas vidas. Se queremos ser usados por Deus, se queremos ter a unção do Senhor nas nossas vidas, precisamos ser moldados. Precisamos estar moldados na mão do oleiro, que é o nosso Deus. Muitas vezes a gente passamos por uma dificuldade, muitas vezes como somos falhos e pecadores, né? Muitas vezes deixamos esse vaso rachar um pouquinho. Por mais pequeno que seja o pecado, já rachou. E aí você começa e você
deixamos na nossa vida, que são os pequenos pecados. Então, aí você começa a perceber, meu Deus, eu tenho buscado, não tenho sentido nada. Traz a minha memória, traz a minha mente, o que está acontecendo comigo? Aí o Senhor traz a nossa mente. É aquela rachadura que está lá embaixo. Eu derramo a minha unção sobre você, e ela desce, ela vai embora. Então aí Deus começa, Ele pega você, Ele pega a nossa vida, porque Ele nos ama. Aí Ele quebra, e começa a fazer esse nome, do jeito dele. Começa a fazer a maneira dele. Porque nós somos imagens, semelhanças do Pai. Se queremos ser parecidos com Jesus, temos que deixar Ele trabalhar na nossa vida. Se queremos ser parecidos com Jesus, temos que deixar Ele fazer a obra na nossa vida. É deixar Ele amassar o barro e fazer. Quantas vezes for necessário, Ele vai fazer. Porque os sonhos de Deus na nossa vida não vão ser frustrados. Eu gosto muito de um apóstolo de Jesus, que é Pedro. Eu gosto demais. Certa vez eu estava em casa, lá em Nova Flores, e eu fui levado, né? Eu tive uma experiência marcante. De noite eu fui levado lá no caminho de Jesus. E comecei a ver o andar de Pedro. Pedro, um homem muito rude, né? Bruto. E Jesus começou a lapidar ele. Entendeu? Começou a lapidar. Aí você pega uma pedra preciosa, bruta, e começa a lapidar, e ela vai virar um diamante. E foi isso que Jesus fez com Pedro. E naquela experiência, eu vi a coração de Pedro, antes mesmo dele ser apóstolo. E aquilo para mim, quando eu voltei a mim, eu já acordei e eu disse, pô, esse cara é o cara. Porque era um homem muito rude, bruto. Mas Jesus começou a lapidar ele. Muitas das vezes a gente está passando por uma prova, eu mesmo sou a prova disso. Muitas vezes eu chego, Senhor, por que eu estou passando por isso? Mas muitas vezes passamos por uma prova, passamos por um deserto, é Deus moldando o caráter dele, da nossa vida. E como diz lá em Joel, lá no livro de Joel, no livro de Joel, capítulo 2, de 8, né? Depois disso tudo, aqui há uma promessa do Senhor no derramamento do Espírito dele. Depois que ele trabalha, depois que ele molda o caráter dele, ele vê que nós estamos novos, que nós estamos aquele vaso sem nenhuma rachadura, que estamos preparados para receber o óleo e transbordar. Como é que eu posso falar de Jesus para o meu vizinho se a minha vida com Deus não está bem? Se eu não tenho moral com o Senhor, é difícil. Então, por isso que Jesus muitas vezes coloca, Deus permite que a gente vá para o deserto para mudar o nosso caráter, para mudar o caráter dele na nossa vida, é transformar, é adentrar a vida dele em nós, porque nós somos propriedades exclusivas do Pai. E lá em Joel 28, capítulo 2, 28, diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Mas para que esse derramamento de espírito desça sobre nós, precisamos ser moldados. Precisamos deixar de trabalhar da maneira dele na nossa vida. Eu lembro que quando eu saí da casa do meu pai, quando eu completei 18 anos, eu disse: meu pai, eu vou embora. Aí ele: não, filho, fica aqui, você não precisa se preocupar com nada, você nem estuda, não, eu quero viver a minha vida. E fui. E passei um deserto muito grande. Eu passei 3 dias sem comer em casa. Foi quando Deus começou a trabalhar comigo. Porque eu tinha comigo na minha infância, na minha pré-adolescência, adolescência, eu não gostava de pobre, não gostava de pobre e não gostava de negro. E Deus começou a trabalhar comigo. O orgulho. Passei 3 dias
Aí, no terceiro dia, eu não aguentava mais. Não aguentava mais, pô. Aí saí. Sentei lá na esquina da igreja, né? Na calçada que tinha trazido para dele. Eu sentei lá, já eram umas 11 horas da noite. E aí um amigo meu, esse é o meu melhor amigo. Porque ele sempre esteve do meu lado. Minha mãe, quando ia fazer compra de roupa para mim, levava ele, comprava para ele. Enquanto ele escolhia lá a roupa mais barata, eu estava tirando tudo lá mais caro só para humilhar ele. E aí ele chegou lá muito assim: Alexandre, o que está acontecendo com você? Eu orgulho ali comendo, e você querer dizer. E aí eu fiquei falando, ele foi, me ajudou. A primeira pessoa que veio me ajudar depois dele foi meu pai, um amigo meu, ajudando a ajudar da igreja no escurinho, que eu amo de coração. E Deus começou a trabalhar comigo. Ele pegou, quebrou-me, espatifou sozinho e começou a mudar de novo, fazer aquele cara. Agora eu vou fazer do meu jeito. Agora eu vou fazer do jeito que eu quero. E aí eu comecei a entender. Deus ele deixa. Vai lá, você tem um livre-arbítrio. Vai lá, agora eu faço o que Deus. Mas quando Deus tem um chamado, quando Deus escolhe o seu, você pode ir a tanto, ele me puxa de volta. Ele vai lá e ele traz. Agora é a minha vez de trabalhar na sua vida, porque eu te amo. E depois que Deus começa a trabalhar e que ele termina e faz aquele salto bonito de novo, que as pessoas olham, nossa, quem era ele? Aí sim, ele vai derramar o Espírito dele sobre nós. E o vaso começa a encher, você passa a ter experiência com Deus, você passa a ter intimidade com Deus, porque não existe nada melhor na vida do cristão do que ter cuidado com Deus. E o Senhor, Ele vai fazendo isso nesses últimos dias, porque Ele está voltando. Ele está voltando e Ele está preparando a coisa dele, pura, sem mácula, sem mancha nenhuma. Então, para que Ele possa terminar, precisamos dar lugar. Entendeu? Precisamos dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Precisamos deixar Ele fazer. É tanto que depois dessa experiência do Senhor, seja feita a sua vontade. Não posso mais dar um passo à frente sem antes dizer: Senhor, eu posso. Senhor, eu devo fazer isso. Porque nós somos propriedade exclusiva do Pai. Nós somos propriedade dele. E ele tem ciúme de nós. Ele tem. Entendeu? Porque ele cuida da gente. E o Pai, quando ama, ele tem ciúme. Ele não gosta que ninguém toque. E também ele não gosta que a gente vá e toque coisas imundas. Que toque coisas que não agradam a ele ou entristece ele. Se toda vez que a gente for falar algo, entristecer o coração de Deus, aí a gente vai lá e rasga um pouquinho daquele vaso. Todo pecado já é uma maneira, já é uma brecha. No reino do Espírito, no mundo espiritual, Satanás ele pula da alegria quando um de nós aqui dá um lugarzinho, entendeu? Vai, deu uma brecha, vamos dar essa água. Vou dar. Mas aí o Senhor vem, não, esse é trabalhar. Esse é o cuidado atrás das malhadas, vamos fazer o vencedor. E o Senhor Jesus, nesses últimos dias, ele está fazendo. Ele está chamando o povo, ele está escolhendo. Eu digo assim, eu estou sempre digo aos meus amigos lá na parede, para cá de Deus, nesses últimos dias, ele vai fazer uma varredura lá. É tanto que no final do ano, quando deu meia-noite, eu na porta da minha casa, assim, 2012 vai ser um ano apostólico, o ano do meu milagre. E eu conversando com o irmão lá, e disse: olha, não é só para mim, é para todo mundo que queira. Eu sinto que 2012 vai ser o ano da restauração de Deus na vida do povo dele. É onde Deus vai lá no mais profundo ser e vai começar: não, eu vou trabalhar porque eu tenho algo muito grande. E essa promessa do Senhor, que ele diz assim: os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão e os vossos jovens serão visões. Isso vai acontecer em 2012. Porque no momento que eu disse isso, eu senti no meu coração, na porta de minha casa, eu disse assim: 2012 é um ano da restauração. 2012
toda hora que Deus vai fazer milagres que nós nunca vimos. E o Senhor, Ele vai fazer, e Ele já começou a fazer. Basta você e eu nos colocarmos na direção de Deus. Porque nós precisamos estar na direção de Deus. É a direção de Deus na nossa direção. É a vida de Deus na nossa vida. Porque temos que morrer para nós mesmos e viver somente para Ele. Porque se quisermos só viver dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, do nosso belo prazer, a gente sempre vai estar entristecendo ao Senhor. Precisamos morrer. É como eu digo assim, o Senhor ficar no mais de minutos, tanto que as pessoas não possam ver o Espírito na minha vida. Aleluia. E quando Deus começa a moldar, tudo vai mudar também na nossa vida. Você começa a olhar aquele homossexual, a lésbica, e aí você começa a amar. Começa a amar aquela pessoa. Você começa a amar o seu próximo, o seu irmão próximo da igreja. Você tem a facilidade de chegar para o seu irmão, me perdoe, porque eu fiz isso. Isso é Deus mudando o caráter dele na sua vida. Quando ele começa a trabalhar, a diferença começa também a acontecer na nossa vida. Porque eu sempre digo que o sonho do coração de Deus é que pregamos o Evangelho e fizemos fazer os discípulos. E para que isso possa acontecer, para que ele e você possamos sair aí fora para falar do amor dele, precisamos ser montados, precisamos ser tratados. Eu sempre digo, Senhor, se há feridas de mim, o Senhor que eu bato. Porque quando eu estender a mão para orar por aquela pessoa que precisa, eu não passo para ela a minha ferida. Porque no reino do Espírito, se você tiver mal, você passa para o Então eu quero estar limpo, eu quero estar transformado, para que eu seja uma bênção para aquela pessoa. Então, essa palavra que eu quero deixar nessa noite para a igreja, e que cada um de nós possamos nos posicionar na presença do Pai, que possamos estar atentamente a tudo o que Ele está fazendo. Muitas vezes a gente, é como o pastor ele falou ontem lá na igreja, que a gente estivemos batizando, muitas vezes estamos perto da bênção, aí acontece uma coisa, a gente volta lá no final. Aí Deus começa a tratar de novo, aí, oh meu filho, vou pegar uma filho. E aí ele começa a trabalhar Deus. E precisamos estar atentos para todos os sinais que Deus vai fazer e já está fazendo. Eu não gostava daqui de São Paulo, eu sempre pretendo em São Paulo, Deus nunca. Se eu sonhar que estou indo lá, eu acordo ligeiro. E aí o Senhor usa uma missionária de Deus para te levar para um lugar que Ele vai trabalhar com você lá. E aí eu vi, e o meu coração abriu. Até as pessoas, amigos, estão indo para a indo para São Paulo? Você disse que nunca ia lá e agora está indo. Alguém está dizendo, não, meu coração livre. Meu coração está alegre, não sei porquê, já estava na cidade antes de chegar. E é isso que Deus faz. Entendeu? Porque eu tenho deixado Deus trabalhar na minha vida. Eu tenho deixado o Espírito de Deus fazer o que Ele quiser. Porque eu sei que o melhor Ele tem para mim. E o melhor Ele tem para cada um de nós. E não deixe, e não perca. Saia daqui nessa noite com a vitória na mão. E é a mensagem que eu quero deixar nessa noite. E que o Senhor abençoe cada um que está aqui nessa noite. Amém.